Marcos capítulo 1, versos 29 ao 34, diz assim a Sagrada Escritura: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Senhor dos altos céus, nós tomamos o teu santo livro e nós precisamos agora da iluminação espiritual que vem somente pelo teu Espírito bendito. Nós sabemos, ó Deus, que tua palavra, sem a ação do teu Espírito, não pode gerar em nós verdadeira fé e verdadeira salvação. Por isso que o teu Espírito nessa noite atue em cada um de nós, fazendo com que esta palavra não seja apenas ouvida pelos ouvidos externos, mas pelo ouvido interior do coração, da nossa alma, do mais profundo do nosso ser. E que assim, ó Deus, esta palavra venha produzir vida espiritual e transformação em cada um de nós. Que nós possamos ser levados a ver Jesus, admirar a Jesus, amar e servir o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor também perdoe o meu pecado. Eu sou um pregador, sou falho, sou pecador, e perdoe o pecado dos meus irmãos também, que são ouvintes falhos e pecadores, mas que tanto eu ao pregar e eles ao ouvirem, o propósito seja um único, ou seja, glorificar o Senhor e fazer isso como uma expressão de culto para bendizê-lo. E que aqui, ó Deus, nós possamos antegozar a bênção de estar para sempre com Jesus no novo céu e nova terra. Em nome dele é que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós temos feito exposições nesse livro de Marcos e temos percebido que o propósito de Marcos era mostrar Jesus como Filho de Deus, como o Rei que se encarnou, mas um Rei diferente daquilo que os seres humanos esperam. Um Rei que, no caso do livro de Marcos, um Rei que serve. Para mostrar esta verdade para nós, como nós vimos até aqui, Marcos elencou algumas testemunhas que apontavam para essa identidade de Jesus que ele queria nos ensinar. A primeira testemunha que ele elenca, por assim dizer, é a testemunha da palavra. Marcos nos mostra duas profecias do Antigo Testamento que mostravam que Cristo viria e seria o nosso Salvador. Ou seja, Marcos disse para nós que as Escrituras se cumpriam em Jesus Cristo. Logo depois disso, Marcos nos mostra, através da pregação de João Batista, que Jesus era o Filho de Deus. João Batista pregava duas coisas fundamentais. Ele dizia que o Senhor Jesus Cristo era maior do que todos, inclusive ele, João Batista, não podia nem lhe desatar as sandálias dos pés, mostrando que aquele homem tão avultado dentre nós pecadores, ele se considerava tão indigno que nem fazer um trabalho de um servo para Jesus ele se achava digno. Em segundo lugar, João Batista mostrou que Jesus era aquele que batizaria com o Espírito Santo. Ele, João, só jogava água na cabeça das pessoas, mas Jesus viria com o Espírito Santo, e Jesus com o Espírito Santo salvaria pessoas. Logo em seguida, Marcos nos elenca a principal e maior de todas as testemunhas, que é o próprio Deus. Quando João foi batizar Jesus, ali no Rio Jordão, os céus se rasgaram, e lá dos altos céus uma voz identificou Jesus como filho, e era o próprio Pai dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. E no mesmo instante o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus Cristo e pousou sobre ele, ungindo como profeta, sacerdote e rei.
A partir disso, Marcos nos mostra Jesus em ação. Jesus foi para o deserto, ser tentado por Satanás, e lá ele venceu, mostrando-se como o segundo Adão, como diz Paulo, e o novo Israel. Onde Adão e Israel falharam, Jesus vence no deserto e vence o inimigo dos seres humanos, que é o diabo. Logo em seguida, Marcos mostra Jesus pregando, e a pregação de Jesus era a pregação do evangelho de todas as escrituras: arrependimento e fé. As pessoas deveriam arrepender dos seus pecados e crer somente nele como objeto da fé salvífica. Mais adiante, Marcos entra numa nova sessão que nós começamos a ver há 2 domingos atrás, em que ele, para que conheçamos melhor Jesus, ele nos dá 24 horas com Jesus. A partir do capítulo 1, verso 20, nós vamos passar 24 horas com Jesus. Nos primeiros momentos daquele dia, Jesus chama os discípulos para seguirem a ele. E ele então chama aqueles discípulos com autoridade, ou seja, uma autoridade fora do comum, em que ele apenas disse para Pedro, André seu irmão, Tiago e João seu irmão: venham e me sigam. E eles deixaram tudo seguindo a Jesus. Com isso, Marcos nos mostra que Jesus é o rei, mas um rei que tem autoridade sobre todos os homens. E logo em seguida, Marcos ensinou sobre a autoridade de Jesus para ensinar na sinagoga, e não só para ensinar, mas para expulsar os demônios. Então nós estamos numa sessão do livro de Marcos que mostra quem é Jesus por meio da autoridade. Jesus tem autoridade sobre os discípulos, Jesus tem autoridade para ensinar, Jesus tem autoridade sobre os demônios. E agora no livro de Marcos, no dia de hoje, nós vamos ver que Jesus tem autoridade para curar. Então o que Marcos quer nos ensinar com esses versículos de 29 a 34 é que Jesus, o Filho de Deus, tem autoridade para curar, libertando os cativos. Marcos continua narrando esse 24 horas com Jesus, só que agora o cenário muda. O nosso primeiro ponto, do verso 29 a 31, nós vemos a cura da sogra de Pedro, mas vamos ver o poder de Jesus para curar. Veja aí na sua Bíblia que diz o texto: e saindo eles da sinagoga. Curiosamente, Marcos coloca aí esse "i", e esta é a palavra que Marcos mais usa no seu evangelho. E quando Marcos usa esse "i", ele está dizendo para nós que as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Ou seja, o evangelho de Marcos é um evangelho dinâmico. Jesus fez isso e começa a narrar outra coisa. Jesus fez isso e Jesus fez aquilo outro. Então esse "i" aqui é significativo em Marcos, porque este é um evangelho dinâmico, em que nós vamos ver Jesus como rei, mas como um servo que está rapidamente servindo o povo de Deus, dinamicamente servindo o povo de Deus. E veja que Marcos aqui liga o evento que ele vai narrar da cura da sogra de Pedro àquilo que está anterior, Jesus lá na sinagoga. Então veja, Jesus estava na sinagoga cultuando a Deus com seus discípulos, ensinando e libertando um endemoniado, e agora, no mesmo instante que isso acaba, esse evento acaba, acabando o culto, ele se dirige com os discípulos para sua casa, com Pedro, André, Tiago e João. E aqui, meus irmãos, nós vemos algo maravilhoso, ou seja, Jesus sai do culto e vai para a casa dos discípulos, mostrando que Jesus, ele não participava apenas da vida cultica com os seus discípulos, muito pelo contrário. Jesus vivia uma vida comum com seus discípulos. Ele não apenas tinha comunhão com eles na sinagoga e no templo, locais de culto, mas como também em suas casas. E aqui nós podemos aprender de Jesus Cristo que ele queria envolver-se com os seus discípulos, não somente na adoração, mas na vida do dia a dia, ou seja, no cotidiano dos discípulos. E isso, meus irmãos, é maravilhoso, porque o Jesus da Bíblia não é o Jesus apenas do culto, mas é o Jesus do dia a dia das pessoas. Jesus deseja estar com seus discípulos não apenas quando eles estão na igreja, cultuando a Deus e aprendendo de Jesus por meio da pregação da palavra. Jesus quer estar conosco muito além do ambiente de culto. Ele quer estar presente nos nossos lares. Por isso, um dos nomes de Jesus é Deus conosco, Emanuel,
Ou seja, Ele não é só o Deus que está conosco no culto, Ele é o Deus que está conosco na nossa casa, está conosco no nosso trabalho, está conosco quando andamos pela rua. Jesus pretende estar presente em cada parte das nossas vidas, e Ele deseja que a nossa casa seja a sua casa, que o nosso trabalho seja o seu trabalho, que a nossa família seja a sua família. E com isso, irmãos, nós aprendemos fundamentalmente que a religião verdadeira das Escrituras, a religião bíblica, é uma religião integral, no sentido de que o Evangelho tem que permear cada parte da vida, mudar cada parte do nosso presente. Todas as áreas da vida devem ser direcionadas pelo Evangelho. É muito comum a religiosidade moderna das nossas igrejas ser compartimentada. Nas nossas igrejas do dia a dia, as pessoas vivem como crentes nas suas igrejas e aceitam as ordens de viver como crente nas suas igrejas, mas ao saírem da igreja, elas desejam viver a vida à sua maneira. Mas essa não é a maneira bíblica de se viver. Essa não é a maneira bíblica da verdadeira religião se manifestar. Nós lemos aqui hoje o Salmo 100, verso 1, 2, que diz: "Ó Senhor, eu vou cantar a tua bondade, eu vou atentar ao caminho da perfeição, quando o Senhor virá até comigo?" E aí ele já emenda: "porta adentro da minha casa." Ou seja, o salmista, que naquela época entendia que o culto era só no tabernáculo e posteriormente no templo, ele já havia entendido a verdadeira religião, que a verdadeira religião começa nas nossas casas. Por isso, um dos grandes autores dos nossos dias, Arthur Pink, ele diz: o lugar mais difícil de ser crente não é na igreja. Ainda que na igreja a gente venha se engalfinhar, ter problema com as pessoas, mas o lugar mais difícil de sermos crentes é na nossa casa. Na nossa casa as máscaras caem. Aqui a gente fica bonitinho, né? Porta como santo, mas quando a gente entra em casa as coisas mudam. Daí aquela famosa piada ou caso verídico, vai saber, de pastores, né? Que certa vez uma mulher de um pastor falou assim: "como eu queria que o meu marido ficasse na igreja. Na igreja ele é uma bênção, ele é um santo, mas lá em casa ele é um verdadeiro demônio." Mostrando que há um grande problema na religião dos nossos dias. A religião dos nossos dias tem sido vivida na igreja, mas não tem sido vivida em todas as partes da nossa vida. Nós temos entendido que o culto se dá aqui, mas o culto é em toda a vida dos crentes. Ou seja, Paulo nos ensina lá em Romanos 12, 1 e 2, que nós devemos entregar o nosso corpo, a nossa vida, como sacrifício suave a Jesus, no sentido de que toda a vida é um culto, irmãos. Nós cultuamos a Deus ao comer em casa, cultuamos a Deus ao ler a Bíblia em casa, cultuamos a Deus ao disciplinar os nossos filhos em casa. E aqui nós vemos esse Jesus que está ali, ó, na casa dos seus discípulos. Ele não estava assim: "olha, vocês podem ir para casa, agora eu vou ficar aqui na sinagoga, lendo a Bíblia, meditando e orando mais um pouquinho." E veja que Jesus está junto com os seus discípulos, não só porque Ele quer estar presente na vida deles, mas porque Jesus está fazendo o verdadeiro discipulado com esses homens. O verdadeiro discipulado, para que eles fossem apóstolos, envolvia a vida deles como um todo. E veja que este é o discipulado bíblico que tem morrido nas nossas igrejas. Ou seja, hoje são poucas as pessoas maduras na igreja, e são poucas as pessoas maduras na igreja que se dispõem a, por exemplo, pegar um visitante e levar para sua casa, para jantar com ele, para almoçar com ele, ensinar a Bíblia para ele. E por que as igrejas estão tão fracas? Porque não há discipulado. As pessoas não envolvem umas com as outras. E veja que Jesus está fazendo isso, mas esta é uma responsabilidade de todos os crentes. Jesus mais adiante na grande comissão diz: "ide por todo o mundo e fazei..." É discípulos, não é? Não é prosélito, não. É discípulo. Para fazer discípulo, você tem que andar junto com as pessoas. Apesar disso ser um dos papéis dos pastores, mas os pastores não podem discipular todas as pessoas. Isso não pode ficar restrito ao papel pastoral.
isso é desejável para todos os crentes, ou seja, os seus irmãos e você devem estar juntos, discipulando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Você já reparou, querido irmão, quantos mandamentos nós temos no Novo Testamento que usam a expressão uns aos outros ou estão no plural? Eu separei só alguns, mas são centenas. Paulo disse o seguinte: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Carga uns dos outros. Gálatas 6:2. Exortai-vos mutuamente, uns aos outros, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:12. E assim a gente poderia citar passagens e passagens de que discípulos têm que estar juntos. Nós temos que gastar tempo com as pessoas. A religião de que eu sou uma ilha e ninguém pode falar da minha vida, ou eu não devo nada a ninguém, ou eu não preciso ajudar a ninguém, não é uma religião bíblica. Jesus ensinou para nós o discipulado, estar presente na vida das pessoas, ter mutualidade com as pessoas. Esse é o discipulado da Bíblia. Esse é o discipulado que a gente tem que praticar nas nossas vidas. E Jesus está ali, discipulando e envolvendo-se com a vida do ramerrão dessas pessoas, do dia a dia. E veja o que ele vai fazer. Verso 30, a sogra de Pedro achava-se acamada com febre. Veja que Marcos nos mostra que Jesus está indo para a casa de Pedro, e lá ele vai encontrar uma mulher enferma. Curiosamente, Marcos sai de uma sinagoga e que tem endemoniado, e agora ele vai para a casa de um dos discípulos e tem uma pessoa enferma. Ou seja, esse é o cenário que Jesus vem ao mundo, um mundo caído. Jesus não vem para o jardim do Éden, Jesus veio ministrar a palavra de Deus e salvar pessoas em um mundo de pecado, em um mundo das consequências do pecado. As pessoas em que Jesus vai ministrar a palavra e vai alcançar, elas são espizinhadas pelo diabo, e não só são espizinhadas pelo diabo, mas elas sofrem com as consequências do pecado nas suas vidas. Por isso a Bíblia mostra que a natureza hoje geme para a revelação do Filho de Deus. Os homens, por causa do primeiro pecado de Adão, que sucumbiu à tentação de Satanás, estão aí envoltos em durezas, em doenças, em consequências terríveis de serem pecadores. E nós aprendemos então esse axioma bíblico: nós sofremos porque somos pecadores num mundo de pecadores, num mundo que produz hoje cardos e abrolhos. Essa é a maldição que Deus lançou sobre o mundo. Aquela mulher está sofrendo por causa de consequência do pecado. E veja, queridos irmãos, todas as doenças estão ligadas ao pecado. Mas espere aí, não quer dizer que toda doença que você tenha é porque você está vivendo em pecado. Não quer dizer isso. Essa era a ideia dos amigos de Jó, que olhavam para ele doente e falavam assim: você é culpado disso. Não, às vezes nós ficamos doentes mesmo estando vivendo uma vida de santidade. A marca bíblica disso, por exemplo, é Paulo. Paulo estava vivendo uma vida piedosa e santa, e Deus lhe deu um espinho na carne, uma enfermidade, e ele pediu: Senhor, tira isso de mim. E o Senhor ensinou para ele: Paulo, minha graça te basta. Mas Deus não curou aquele homem, percebe? E ele estava vivendo em pecado? Não, mas todas as nossas enfermidades são consequências do pecado no mundo. O pecado afetou o ser humano e afetou o cenário em que vivemos, de maneira que nós vivemos nos hospitais, vivemos nos escombros daquilo que era para ser o mundo. E veja que Jesus então está indo visitar uma mulher que está sofrendo com as consequências do pecado, com a enfermidade. E essa mulher, diz o texto, que ela estava acamada de febre. E Marcos aqui está nos mostrando verdadeiramente que aquela febre não era uma febrezinha qualquer, ela estava debilitada por causa da doença. Sabe, às vezes nós temos febre, e nossa febre é ali, 37 ponto alguma coisa, e a gente consegue manejar o dia e descansa no fim do dia. Mas essa mulher não,
Essa mulher está debilitada pelo pecado. E veja, queridos irmãos, que as mulheres daquela época, elas assumiam todo o ônus de cuidar da casa. As mulheres, elas cuidavam de todo o interesse do lar. Então, quem ia lá lavar as vasilhas, fazer a comida e tudo isso, né? Os homens não ficavam ajudando com essas coisas. Então, aquela casa está lá prejudicada, aquela mulher está debilitada, a casa está prejudicada. E aí, Jesus está caminhando para esse lugar. E veja então, que a pergunta que temos que fazer, né, antes de ler o texto e tirar conclusões é: será que aquele que tinha autoridade sobre os demônios tem autoridade sobre as consequências do pecado? Veja que nós vamos ver mais adiante esta resposta, mas curiosamente Jesus está caminhando para aquela casa e alguns circunstantes dizem: Jesus, a sogra de Pedro está enferma. E aqui nós podemos tirar lições importantes quanto a isso. Em primeiro lugar, veja que nós temos pessoas aqui se envolvendo com o problema que não era deles. Essas pessoas chegam até Jesus e falam: ó, a mulher está enferma. Eles não deixaram para lá. Eles poderiam ter dito, né, não vamos incomodar Jesus com isso, essa mulher está enferma, ela está com uma febre, isso pode passar. Ou eles poderiam ter chegado até Jesus e falar assim: não, nós já estamos com Jesus, nós temos o que é bom aqui conosco, deixa essa mulher se lascar para lá, deixa ela ficar com febre lá e sabe-se lá o que vai acontecer com ela. Mas eles não fazem isso. Essas pessoas chegaram até Jesus para falar das necessidades daquela mulher. E é assim que os crentes têm que ser. Eles devem pensar nas necessidades dos seus irmãos, ajudar os seus irmãos. Hoje é algo extremamente incômodo a igreja nós envolvermos com as pessoas. Afinal, se eu chegar para o Hugo aqui e perguntar: Hugo, qual é o seu problema? Além do meu problema, eu vou ter que ter o problema do Hugo na minha vida. Então, o que os crentes modernos fazem? É melhor não falar nada, é melhor nem conversar com os irmãos, é melhor não se aproximar das pessoas. E por isso, esses crentes que agem assim, eles não conhecem os irmãos, eles não se envolvem com os irmãos, eles não desejam a convivência dos irmãos, porque querem distância para não se envolver no problema do outro. Veja, uma comunidade saudável de fé é um povo que tem saúde espiritual e é um povo intrusivo. Como assim? Bisbilhoteiro, enxerido? Não, mas um povo que está sempre disposto a perguntar: meu irmão, o que você está passando? Como eu posso te ajudar? Como está o seu coração? Alguém na igreja já fez essa pergunta para você? Como está o seu coração? Mas é a pergunta mais importante que a gente pode fazer para uma pessoa. Como está o interior dela, a alma dela, que é o que importa, percebe? Essas pessoas, elas entenderam, elas vivem uma vida juntas, então elas estão falando das necessidades daquela mulher, sabendo das necessidades daquela mulher, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, essas pessoas levaram o problema até Jesus. Veja que coisa bela, elas entenderam que Jesus era perfeitamente capaz de lidar com o problema humano. Eles entenderam que Jesus possuía plena capacidade de aliviar as dores daquela mulher, e por isso eles tomam uma atitude correta, levar o problema até Jesus. Mas, queridos irmãos, eu queria ponderar aqui duas coisas, porque nós temos visto em nossos dias um desequilíbrio em relação a essa doutrina. O primeiro desequilíbrio é aquelas pessoas que, ao se verem enfermas ou em algum problema, elas oram. Mas pastor, isso não é bom? É, mas elas param por aí, elas apenas oram. Há pessoas que pensam o seguinte: eu estou enfermo, então eu vou orar para Jesus me curar. Parabéns, mas elas não tomam o remédio. O problema é que isso é desprezar a doutrina da providência de Deus, que Deus muitas vezes nos cura por meio de médicos e remédios que Ele deu. O problema, meus irmãos, é que nós não sabemos a vontade de Deus. Imagine que Deus queira curar uma pessoa por meio de um médico e de um remédio. Ele vai curar a pessoa por meio do médico e do remédio. Você vai orar e ela não vai ser curada. A Bíblia não descarta
o equilíbrio santo no uso de remédios. Veja, eu vou ler uma passagem para você. 1 Timóteo 5,23 diz: Timóteo, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e as tuas frequentes enfermidades. Veja que Paulo está receitando para Timóteo beber vinho porque ele faria bem ao estômago. Então ele está receitando para esse homem o quê? Um remédio. Paulo não disse assim: Timóteo, começa a orar pelo seu estômago. Ele disse: não, vai lá e toma o remédio. O vinho é um calmante para o estômago. Essa bebida comprovadamente tem efeitos medicinais. Então veja, a Bíblia não é contra o remédio. Com essa atitude mística de algumas pessoas, né? A gente não faz transfusão de sangue, a gente não toma remédio. E quantos estão morrendo e sofrendo assim, sem ler a Bíblia direito, vivendo uma religião de homens? Agora, o outro lado também é perigoso. A Bíblia mostra que nós temos um segundo problema, que é não envolver Jesus nas coisas. Se existe um exagero de não tomar o remédio, há o exagero do outro lado, que é confiar que o remédio é o agente curativo. Há pessoas que pensam o seguinte: eu estou enfermo e basta eu tomar um remédio que eu estou curado. Mas meus irmãos, todo o remédio, toda comida, toda bebida, tudo aquilo que sustenta a nossa vida, só faz ação na nossa vida por causa de Deus. Jesus ensinou isso: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, você pode comer, meu amigo, 1 quilo de lasanha, mas se Deus não der uma ordem na sua providência que aquilo te sustente, você vai morrer de fome comendo. Esta é a verdade bíblica. E a Bíblia, ela mostra para a gente o que? A gente tem que dar o remédio e orar. O irmão do Senhor, Tiago, escreveu: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele. Então, ora, ungindo com óleo em nome do Senhor. Interessantemente, nós sabemos que a Bíblia não é escrita no português. O grego tem duas palavras para ungir. Uma delas é a palavra que dá origem ao nome de Cristo, que é o verbo krio, que é ungir no sentido espiritual e religioso. A outra palavra grega para ungir é aleifos, que é a unção de remédio. É literalmente dar o remédio. Tiago usa essa segunda palavra. Então Tiago está dizendo: tem alguém na igreja doente? O que você faz? Chama os presbíteros, vai lá na farmácia, compra o remédio, ora e dá o remédio. E por que ele falou óleo? É óbvio, irmãos, não existia farmácia, não existia laboratórios, não existiam médicos autorizados. Eles usavam óleos, chazinhos, ou seja, medicina natural para curar pessoas. Então Tiago diz: qual é a maneira? Chama os presbíteros e ora e dá o remédio. Essa é a postura bíblica equilibrada para as coisas. E veja então que a atitude daquelas pessoas mostrou essa capacidade equilibrada de viver. Vamos lá atrás de Jesus, vamos correr atrás do remédio de Jesus. O verso 31 então diz que Jesus se aproxima daquela mulher. Veja, meus irmãos, que maravilhoso é ler essa frase: Jesus aproximou-se dela. Que alívio para nós pecadores, Jesus se aproximou. Talvez você pense assim: e daí isso? Bom, você está com a Bíblia aberta? Marcos 1, 24, olha aí para sua Bíblia o que diz. Marcos 1, 24 diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios identificaram Jesus como santo. O que é ser santo, irmão? Ser santo é ser alguém puro, sem pecado, separado dos demais. Quando nós olhamos para a santidade de Deus no Antigo Testamento, você deve se lembrar de Isaías 6, em que os anjos estão diante de Deus cantando: Santo, Santo, Santo. E Isaías, ao ver aquilo, disse: Senhor, ai de mim, porque estou perecendo. Se você voltar na história bíblica, você vai lembrar que lá, Gênesis 3, 24, porque o homem se tornou pecador,
Deus expulsou o homem do Éden e colocou lá querubins para segurar a entrada do homem no Éden, mostrando o que? Vocês não podem mais entrar aqui, vocês não são santos, eu sou santo. E se você andar mais um pouquinho na história bíblica, você vai lembrar-se que lá no tabernáculo e no templo existia um lugar chamado Santo dos Santos, que é onde a presença de Deus ficava. Quem podia entrar naquele lugar? Ninguém. Por quê? Deus é santo e nós somos pecadores. O único que podia entrar era o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação e depois de ter feito sacrifício. Ou seja, ele também não podia entrar. Deus abriu uma concessão. E aqui nós temos então o santo de Deus se aproximando de pecadores. Ou seja, queridos irmãos, Jesus poderia dizer para nós: eu sou santo e vocês são pecadores, eu quero distância de vocês. Mas Jesus não faz isso. Ele se aproxima de pecadores, ele vem ao encontro dos pecadores no lamaçal de pecados onde eles estão, nas suas doenças físicas e espirituais. Ele vence a barreira que nos separava. Ele deseja estar com pecadores para ministrar graça, salvação, misericórdia na vida dos pecadores. Ou seja, Jesus é completamente empático ao ser humano nas suas lutas. Ele não é distante, ele se aproxima para ajudar os eleitos de Deus. Ele mesmo disse: ele veio para os doentes, para pessoas que não merecem a ajuda dele, mas que precisam da ajuda dele, reconhecem que precisam da ajuda dele. Olha, uma frase tão curta, mas com uma profundidade teológica tão grande. Jesus se aproximou daquela mulher. Interessantemente, no livro de Lucas, Lucas diz que Jesus se inclina para curar aquela mulher, tomando uma postura de um médico daqueles dias, ou de um médico dos nossos dias. Já viu quando você está deitado na maca de hospital, né? Você está lá naquela, como dizem os jovens, naquela bed lá, né, deitado na maca de hospital, e o médico vem e inclina para te ver. Jesus faz a mesma coisa. Marcos não registra isso, mas Lucas, sendo médico, faz questão de mostrar Jesus como médico daquela mulher. Ele se aproxima dela para curar. Ele veio do céu para curar pessoas, para o bem das pessoas, para ajudá-las nas lutas e dissabores. Jesus se inclina. É interessante, irmãos, que essa frase simples que Lucas usa no evangelho dele é uma frase também de profunda complexidade teológica, porque nós vemos no Antigo Testamento vários salmos, os salmistas mostrando que quando Deus se importava com Israel, ele se inclinava para ver Israel. Jesus está aqui se inclinando para ver aquela mulher, para servir, para curar e dar a ela o que ela não merece: sua misericórdia, alívio verdadeiro. E veja que o texto diz que ele a toma pela mão e ele imediatamente a cura. Marcos, meus irmãos, omite Jesus tendo ordenado a febre sair. Lucas e Mateus registram isso, que Jesus tinha dito para a febre: vai embora, sai, eu te repreendo. Mas Jesus, aqui em Marcos, ele só toma aquela mulher pela mão e a toma e cura. Marcos omite a voz de Jesus aqui para nos chamar a atenção no toque misericordioso de Jesus. Mais adiante nós vamos ver Jesus tocando um leproso no evangelho de Marcos, alguém que não podia ser tocado. Ou seja, esse Jesus santo e maravilhoso, ele toca pecadores. Ele sabe que eles são pobres, que eles precisam dele, e ele então vem com toda a compaixão, com toda a sua ternura, com toda a sua graça, mas que também tem uma autoridade intrínseca e maravilhosa. Ele tocou aquela mulher e a febre a deixou. Eu quero que você imagine que você agora é um rei ou uma rainha. Você sairia na rua? De jeito nenhum, né? Se saísse, ia sair naqueles veículos tipo papamóvel, né? E você tocaria um mendigo asqueroso? De jeito nenhum. Uma mulher com câncer, doente dentro do hospital, comida às vezes de lepra? Jesus é o rei que toca pecadores.
A autoridade dele para curar, mesmo sendo tão grande, não o impede de ser amoroso e compassivo. E veja que aqui, meus irmãos, Marcos nos mostra uma linha maravilhosa da autoridade de Jesus. Ele mostra que Jesus tinha autoridade sobre os discípulos, ele mostra que ele tem autoridade para ensinar e sobre os demônios, e agora ele mostra, Jesus tem autoridade para curar pessoas, e ele faz tudo isso imediatamente, tamanha o seu poder, sua autoridade, não havia possibilidade de falha, a febre foi embora rapidamente. Que Senhor maravilhoso é esse que servimos? Os homens rebeldes, que eram os discípulos, não resistiram. Satanás, aquele rebelde sem causa, não resistiu. E agora aquela mulher enferma, fruto da rebeldia do homem, nada pode resistir. A cura acontece imediata. E veja uma coisa, antes de nós entrarmos na questão que ela passa a servir a Jesus, veja que essa cura Marcos a descreve de uma maneira sobrenatural, ou seja, não foi um truque de mágica ou algo do tipo. Lembre-se, ele descreveu que a mulher estava de cama, ela estava debilitada. Significa o quê? Não era uma febrezinha. E significa o quê? Que aquela cura foi algo estrondoso, extraordinário, fora do comum. Você se lembra a última vez que você teve febre? Lembra? Uma febre alta, né? 39 e tralalá, como diz por aí. Lembra disso? Você tomou lá uma Novalgina, ou o que quer que seja, a febre passou. Mas como é que ficou seu corpo? Meu amigo, você ficou lá no pó da cama. Jesus encosta naquela mulher e ela levanta e vai servir. Ou seja, uma mulher que tinha perdido água através da sua febre, uma mulher que estava tremendo e seu corpo estava então todo debilitado por causa disso, uma mulher que estava ali com todos os sintomas de algo grave nela, e agora o que acontece? Ela levanta e ela tem um remédio perfeito em Jesus, e não só a febre vai embora, mas toda a indisposição do corpo daquela mulher vai embora. Ela não está mais prostrada, ela agora tomou o remédio espiritual de Cristo ter curado ela, e ela agora impressionantemente, na mesma hora, começa a servir as pessoas. Isso é comum? Não mesmo. Isso não é o charlatanismo dos nossos dias, daqueles que chegam aqui, ó, quem está enfermo aqui? Ora, todo mundo está enfermo aqui, ué. Todo mundo aqui está com o corpo deteriorando e vai morrer. Isso é a coisa mais boba do mundo. Então você está curado? Não está curado nada. Jesus está fazendo coisas, irmãos, fora do comum. Isso é especial. E veja que, olha o resultado disso. Essa mulher passa a servir. Ela vai lá como dona de casa arrumar lá, a comidinha para Jesus e para os amigos dele. Mas veja a profundidade disso. Essa mulher está servindo a Jesus. Ela se tornou uma serva, uma mulher que agora está debaixo do jugo de Jesus. E é interessante que nesse próprio livro, Jesus cura pessoas e os textos não falam que elas foram servir Jesus. Nem todas as pessoas que Jesus curou passaram a ser servas de Jesus, foram salvas por Jesus e vão ser do reino de Jesus. Esta mulher não, ela está servindo a Jesus. Veja que mais adiante aí, ele vai curar um leproso, e Jesus diz para ele assim, ó, leproso, não fala nada, fecha a boca e não fala quem eu sou. A primeira coisa que o leproso faz é falar quem é Jesus. Ou seja, um homem que foi curado, mas um homem que não foi salvo para servir a Jesus. Aqui então nós temos uma cura que não só curou aquela mulher, mas fez ela ser serva. E meus irmãos, nós temos que entender essa dinâmica. Jesus quer nos libertar para nos fazer servos. Hoje nós não lidamos muito bem com a teologia de servo. Crentes querem ser ricos, crentes querem ser cheios de coisa, crentes querem ser servidos, crentes querem chegar na igreja e ficar no banco e esperar todo mundo fazer tudo para eles. Mas a Bíblia mostra o contrário. Crente é feito para servir.
Vou ler um texto para você. Romanos 6, 16 a 18. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos ou servos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos escravos ou servos da justiça. Paulo mostra o que? Todo ser humano nasce escravo do pecado. O pecado escraviza o ser humano. O pecado manda na vida do ser humano sem Deus. Mas Jesus vem até esse ser humano sem Deus e o salva. E ele o salva para quê? Para estar livre e não servir a ninguém? Não. A realidade de alguém se tornar crente é trocar de Senhor. Antes ele servia a Satanás e o pecado, agora ele troca de Senhor, ele vai servir a Jesus. Paulo chama aqui de servos da justiça. Se você quiser saber o que é servos da justiça, eu vou contar para você. Uma vez Jesus disse para os discípulos dele: se vocês não excederem em muito a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês podem ser meus discípulos. Justiça, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, em alguns contextos, nesse aqui de Paulo e nessa fala de Jesus, significa uma vida segundo os mandamentos de Deus. Então Paulo está dizendo: você antes era escravo do pecado e era bom nisso, agora você tem que ser escravo da justiça e tem que ser bom nisso, ou seja, agora você tem que praticar os mandamentos de Deus. Você agora é um escravo dos mandamentos de Deus. Isso não significa salvação por obras. Isso significa que a salvação que Jesus opera na nossa vida vai nos levar às boas obras. Por isso Tiago, irmão do Senhor, emenda: olha, me mostre a sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. O que a Bíblia nos ensina é: salvação nos leva ao serviço, salvação nos leva a andar como crentes, como Jesus nos ensina na palavra, e isso aplicando tudo que somos e temos na vida um dos outros. Ou seja, Deus nos chama a empregar os nossos recursos físicos, espirituais, emocionais, materiais para Ele, os nossos dons e talentos para Ele. Ou seja, tudo que somos e temos é para Jesus. É uma contradição de termos então alguém dizer-se crente e não estar numa igreja. É uma contradição de termos alguém se dizer crente e não servir pessoas numa igreja. Isto é impossível. Dizem os teólogos, só há uma coisa que Deus não pode resolver: uma contradição, porque uma contradição não existe, ou seja, ela é impossível de ser resolvida. E aí, como que os crentes hoje lidam com essa ideia, né? Ou seja, eu quero ser crente, mas não quero servir ninguém. E anime-se, irmão, porque se você está com dificuldade de servir agora, anime-se, porque o céu vai ser servir a Deus. O céu com Cristo não é uma banheira de água quente, os anjos do seu redor com uma garrafa de Coca-Cola gelada, falando assim: o que mais você deseja? Não, o céu é servir a Jesus, mais e melhor. Mas sempre crente é um servo. Mas uma pergunta teológica tem surgido desse texto: o que essa cura dessa mulher aponta? As curas que Jesus realizava, meus irmãos, eram símbolos vivos de como Jesus cuida da alma enferma pelo pecado. O nosso bendito Salvador, Ele quer conceder perdão e misericórdia para os seus eleitos. Ele quer dar aos seus eleitos a graça renovadora. Ele quer conceder aos seus eleitos o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que obviamente o recebem como médico das suas almas. O que essa cura nos exemplifica é que Jesus, perante ou mediante o seu Espírito Santo, nos lava do verdadeiro problema que é o pecado. Essa cura nos ensina que aquele que justifica, ele faz com que sirvamos, ou então
nos santifica, que quando Jesus concede a absolvição de pecados, Ele concede um coração novo e serventuário, que quando Jesus dá um perdão gratuito, Ele nos dá forças para viver para Ele. Essa cura nos ensina que a alma enferma pelo pecado, ela não somente é meramente curada e depois entregue a si mesmo, não, ela recebe um coração novo, um espírito reto para viver para Jesus. A alma curada por Jesus é capacitada a viver a verdadeira religião. Essa é a cura verdadeira que Jesus dá. Verso 32 e 34, libertando os cativos. Diz o texto: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Veja que Marcos agora vai mostrar os efeitos daquilo que Jesus tem feito, ou seja, o que os feitos de Jesus causaram naquela circunvizinhança. Na porção anterior do livro de Marcos, ele havia dito que depois de curar uma pessoa de demônios e de pregar a palavra, as pessoas saíram falando de Jesus pelaquela região. Ou seja, a fama de Jesus começou a se propagar. De boca em boca as pessoas foram falando de Jesus e falando das coisas de Jesus. Lembra, aquelas cidades eram pequeninas, e eram cidades que não tinham WhatsApp, Instagram, então eles iam na casa de um e falavam, iam na casa do outro e falavam. E é igual cidade pequena mesmo, né? Cidade pequena e bem interiorana, quando alguém faz alguma coisa, todo mundo fica sabendo? Exato. Jesus faz uma coisa e todo mundo fica sabendo. E aqui veja então que essas pessoas que carecem de Jesus, que elas estão enfermas e endemoniadas, elas vêm até Jesus. Mas Marcos fala algo significativo: ao pôr do sol daquele dia. Por que Marcos cita a hora que essas pessoas vêm até Jesus? Interessante isso, não é? E só ele cita isso: ao pôr do sol. Você deve se lembrar que eu disse no começo do sermão que nós estamos passando 24 horas com Jesus, acompanhando Ele durante um dia inteiro. Pois é, para nós o dia começa de meia-noite e vai até no outro dia meia-noite, não é assim que nós contamos o dia? Mas os judeus não contam o dia assim. O dia dos judeus é contado de 18 horas a 18 horas. Então, aquelas pessoas, quando elas foram procurar Jesus, já não era mais sábado, era domingo. E qual é a importância disso? A importância disso é que eles esperaram o sábado passar para levar Jesus, os doentes e os endemoniados. O contexto aqui nos mostra o que? As pessoas estavam maravilhadas pelo ensino de Jesus, mas elas ainda estavam envoltas na religião dos escribas e fariseus, que não tinha autoridade e era uma religião inventada. Essas pessoas aqui, implicitamente, Marcos está dizendo que elas estão vivendo as tradições dos fariseus, elas estão vivendo as tradições dos homens, elas ainda estão presas nas tradições dos homens, elas não vivem a verdadeira religião, mesmo que elas estejam procurando Jesus. Olha que coisa interessante. E aí você começa a entender por que às vezes a gente tem igrejas coalhadas de gente, e gente ali que dá calote na praça, que mente, que bate na mulher, que faz tudo quanto é coisa errada, e fala assim: como é que isso é crente? Ora, você já respondeu: não é. Está lá dentro, mas não é crente. Está envolto nas tradições dos homens, está ali numa redoma de religiosidade falsa. Por quê? Porque não vive a religião de verdade, a religião de Jesus. Essas pessoas aqui são o retrato antigo das nossas igrejas hoje, um povo preso por religiosidade falsa, de que não obedece, que não ama, que não conhece Jesus. Meus irmãos, eles estão com medo de quebrar a tradição dos escribas em relação ao 4º mandamento, que é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas o 4º mandamento na Bíblia nunca proibiu de fazer o bem e de cuidar da sua própria saúde. Jesus teve que ensinar isso diversas vezes.
Ou seja, eles estavam querendo seguir a tradição dos homens, invalidando a palavra. E veja, irmãos, eles estavam diante do próprio Deus. Deus não estava no céu e eles na terra, e eles não podiam entender isso. Eles estavam diante do próprio Deus. Por isso, mais adiante, Marcos comenta aquilo que nós lemos na nossa liturgia. Jesus disse: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram. Em vão, ou seja, adoram de maneira inútil, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligencia o mandamento de Deus, guardando a tradição dos homens. E Jesus ainda fala: jeitosamente vocês rejeitam o preceito de Deus para guardar a tradição de vocês. Essas pessoas aqui estão diante de Jesus guardando tradição, enquanto está o rei, o dono do mandamento, o significado do quarto mandamento, que é descanso em Deus. E em vez de descansar em Deus, elas estão procurando descansar nos seus próprios esforços. Elas estão vivendo uma religião de: o meu esforço é que é importante, o meu esforço é que me salva, o meu esforço é que dá a bênção de Deus para mim. Elas estão presas por uma falsa religiosidade, muito igual às igrejas dos nossos dias, em que nós temos aí falsos profetas inventando coisas que a Bíblia não diz. Onde que a Bíblia diz que você não pode fazer transfusão de sangue? Onde que a Bíblia diz que você não pode tomar café? Onde que a Bíblia diz no Novo Testamento que você não pode comer carne de porco? Nós lemos aqui em Marcos 7, Jesus considerou puro todos os alimentos. Veja, nós estamos cercados de religião falsa, e nós às vezes queremos fazer da nossa religião, que é verdadeira, uma religião falsa, e ser hipócritas como essas pessoas. Mas uma coisa é certa: nada disso impede o poder de Jesus de agir. Que fique bem claro que essas pessoas estão procurando Jesus, não porque elas sabem quem é Jesus, ou porque elas amam Jesus. Não, mas isso não impede o poder de Jesus. Veja que o verso 33, antes da gente ver as curas, diz que toda a cidade está reunida à porta da casa de Pedro. Esse trecho, meus irmãos, Marcos usa uma hipérbole para dizer que tinham muitas e muitas pessoas na porta da casa de Pedro. É óbvio que nem todas as pessoas daquela cidade estavam ali, mas Marcos quer, através dessa hipérbole, ou seja, esse exagero intencional, para mostrar o quanto a fama de Jesus, pelos feitos de Jesus, rapidamente haviam corrido, e agora tem uma multidão seguindo Jesus. E aí eu quero te fazer uma pergunta: é bom ou não uma multidão seguir Jesus? Não se precipite. No Evangelho de Marcos aqui, você vai quebrar a cara em perceber que essa multidão não veio servir Jesus. Nós acabamos de ver uma mulher que veio ser curada por Jesus, ou que Jesus foi curá-la, e ela passou a servir. Mas olha para o seu texto aí e mostra para mim onde está escrito que essas pessoas foram curadas e passaram a servir. Percebeu? Que Marcos está nos mostrando num contraste entre a sogra de Pedro e essa multidão. Marcos quer nos mostrar que essa multidão está vindo atrás de Jesus por causa da fama de Jesus, pelo aquilo que Jesus pode dar para elas. Essas pessoas estão atrás de Jesus por causa de cura, de coisas lindas que ele faz. Essa multidão não está nem aí para Jesus. Jesus para elas é como um gênio da lâmpada, que pode dar para elas aquilo que elas desejam. Isso, na verdade, é um grande alerta para as igrejas dos nossos dias, porque mais adiante essa multidão aqui vai ser a multidão que vai matar Jesus. A mesma multidão que está procurando Jesus por causa das curas vai matar Jesus. Veja que isso é um alerta, porque os teólogos chamam essa multidão de interesses.
mostrando que o cristianismo dos nossos dias é essa multidão de interesses. Por que você está na igreja? Para eu ser curado. Por que você está na igreja? Para eu resolver o problema da minha família. Por que você está na igreja? Porque eu preciso de um emprego. Mas raramente você vai ouvir uma pessoa assim: por que você está na igreja? Porque eu fui salvo e agora eu sou servo de Jesus. A alegria dessas pessoas aqui não é Jesus. A alegria dessas pessoas aqui são as curas, as libertações, as coisas passageiras do mundo, dinheiro, comida, como a gente vai ver em João 6. É uma multidão de interesses. Mas como eu disse, nada disso impede Jesus de mostrar quem Ele é. O verso 34 diz: Ele curou os enfermos e expulsou os demônios. Veja que Marcos vai nos mostrar que Jesus curou pessoas, diz o texto, de vários tipos de enfermidade. Ele diz: doentes de toda sorte de enfermidades. Curiosamente, a expressão grega para curou pessoas de toda sorte de enfermidade Jesus tinha um remédio para cada tipo de enfermidade. Literalmente o grego está escrito assim, mostrando que Marcos está salientando o poder de Jesus sobre todos os tipos de enfermidade, mas não só sobre todos os tipos de enfermidade. A ideia dele é o seguinte: Cristo tem um poder abrangente sobre tudo, nada pode pará-lo, nenhuma enfermidade é grande o suficiente para Ele. Ele cura febre, Ele pode curar coxos, Ele pode curar cegos, Ele pode curar quem Ele quiser, porque Ele tem toda a autoridade para libertar pessoas, para curar pessoas. Isso mostra, meus irmãos, a capacidade de Jesus de nos ajudar em todos os tipos de problemas nas nossas vidas. Talvez você pense assim: será que Jesus é capaz de me ajudar com aquele pecado que eu tanto nutro no meu coração? Talvez você pense assim: será que Jesus é capaz de mudar o coração do meu filho, da minha esposa, do meu esposo? Será que Jesus é capaz de fazer da minha casa uma casa de oração, um lugar onde Jesus é adorado? Será que Jesus tem poder para me ajudar com os sentimentos mais profundos da minha alma, com os desejos mais tórridos que eu tenho? Será que Ele tem poder? Ele tem um remédio para cada tipo de coisa, Marcos está dizendo. Ou seja, Ele tem capacidade de nos ajudar, irmãos, e tratar nossas vidas por completo. O poder que Jesus tem é totalmente suficiente para a obra da salvação em toda a nossa vida. Jesus tem um poder sobreexcelente para fazer o que Ele quer fazer em nós. E veja que Marcos diz também que Ele expulsava demônios. Marcos já havia dito para nós, lá na sinagoga, naquele mesmo dia, que Jesus era superior aos demônios. Mas veja que tem uma coisa interessante aqui, porque ele diz que ele curava pessoas e expulsava demônios. E isso aqui, lido corretamente, deveria dar um nó na cabeça dos evangélicos modernos, porque há pessoas que pensam assim: todas as doenças é Satanás que lança sobre nós. De jeito nenhum. Marcos acabou de mostrar o contrário, que há pessoas que estão endemoniadas e há pessoas que estão enfermas, e que não é por causa de demônio nenhum. Ele faz aqui uma clara diferenciação no poder de Jesus, na autoridade de Jesus. Ele tinha autoridade para curar, mas ele também tinha uma autoridade abrangente para expulsar demônios, mostrando que algumas coisas na nossa vida não tem nada a ver com Satanás, que a natureza do problema está em nós. É interessante, né? Que a gente já viu isso diversas vezes, né? Algumas pessoas que fazem ruindade com a outra, matam a outra, fazem foi o demônio que falou com isso, né? Tem até um filme baseado em caso real, né? Invocação do Mal, a ordem do demônio, né? O indivíduo alegou que ele matou pessoas porque o demônio ficava soprando na cabeça dele. Não, o ser humano é mau por natureza. Ele não precisa de Satanás fazer isso para ele dar livre curso à sua maldade. Nós temos em nós, irmãos, o potencial da maldade. Nós somos pecadores. Então as nossas doenças são próprias nossas. Mas veja, Jesus aqui
expulsa aqueles demônios, cura aquelas pessoas, mostrando todo o seu poder. Mas diz o texto uma coisa muito interessante: ele não permitia que os demônios falassem quem ele era. De novo isso acontece nesse livro. Por que Jesus faz isso? Por quê? Jesus não fazia tudo o que ele fazia para mostrar que ele era o Filho de Deus? O diabo então não está ajudando Jesus? Não mesmo. O diabo queria prejudicar a Jesus. A fama de Jesus podia levar Jesus a uma posição indesejada. Se você ler na sua casa, os evangelhos, você vai perceber que há certos momentos que Jesus realiza curas e as pessoas querem lhe fazer rei. Só que há um grande problema: eles queriam que Jesus fosse um rei político, e o Messias estava ali na frente de todo mundo curando, e o diabo estava lá. Esse aí é o bendito de Deus, esse aí é o Salvador. Aquelas pessoas, elas não entender que Jesus é um rei no nosso coração, que Jesus é um rei com uma autoridade sublime sobre céus e terra, mas que Jesus tem um reino espiritual e não físico e político. Elas iriam fazer com que Jesus então fosse levado para ser um rei político, e o que aconteceria? Jesus morreria fora dos planos de Deus. Só que o plano de Deus não pode ser frustrado. Por isso Jesus, todas as vezes que o diabo falava assim, esse é o Filho de Deus, ele falava, cala a boca, fica quietinho. E a identidade de Jesus, ela vai sendo ocultada, e ela vai sendo mostrada pelos feitos de Jesus, e não pelas falas do diabo. Jesus queria que essas pessoas o vissem como o verdadeiro Salvador, e não como um curandeiro, mas como Deus encarnado, o rei que veio servir. Ele deseja que aquelas pessoas tenham os olhos espirituais abertos para entender que pela morte e ressurreição dele, ele salvaria pessoas, e não com golpes políticos. Mas há uma coisa muito interessante aqui nesta passagem, que Marcos não fala e nos faz entender todas as coisas. Lembra que eu disse que Jesus tem autoridade para curar e libertar os cativos, não é mesmo? Marcos não dá esse detalhe para nós. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 8, 16 e 17. Olha como que Mateus interpreta esse texto. Conta essa história, e aí você vai entender por que eu disse que Jesus tem poder para curar e libertar os cativos. Mateus 8, 16 e 17. Veja que o texto anterior, 14 e 15, está falando da cura da sogra de Pedro. Então é o mesmo texto, só que narrado por outra pessoa. Diz assim: chegada a tarde, veja, ele não fala no declinar do sol, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para quê? Qual é o motivo? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O que Isaías disse? Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Sabe o que Mateus está nos dizendo aqui? Mateus está interpretando o que Jesus está fazendo. Ele quer que nós entendamos que curas e expulsões de demônio eram uma marca clara de quem era Jesus. Quem é Jesus? O servo sofredor que veio nos libertar, que veio nos salvar. Lá de Isaías 53. Ou seja, as curas que Jesus fazia, as expulsões de demônio que Jesus fazia, ele não estava fazendo meros milagres, ele estava fazendo sinais. Pastor, agora você precisa de explicar qual é a diferença de milagres e sinais. Milagres, meus irmãos, podem acontecer hoje, sinais não. Milagres são eventos extraordinários da providência que não necessariamente, ou elas não fazem esse papel, apontam para a identidade de Jesus e para o reino de Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que o seu pastor esteja, mas depois, num leito de hospital, todo comido de câncer, e nenhum tratamento resolva. E aí os médicos
né, fazem aquele tipo de procedimento, manda para casa para morrer com a parentela, né? E aí eu vou para casa morrer. E aí espero, vocês gostam de mim, né? Me amam. Começa a orar, pastor. Nós não queremos, né? Senhor, salva esse maldito pecador aí. A gente quer que ele continue pregando para a gente. E aí Deus, na sua infinda bondade e providência, meu amigo, me cura. Passa um dia, passa dois, e os médicos me deram poucos dias de vida, e depois de muito tempo eu estou vivo ainda, e os médicos falam assim: cadê aqueles tumores todos? Sumiu, evaporou. Isso são milagres. Podem acontecer hoje, acontecem hoje, mas sinais não acontecem hoje. Por quê? Sinais têm um propósito específico: apontar para o reino de Jesus e para a identidade de Jesus. João 20, 30 e 31 explica para a gente o que é sinais. Olha só, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Ele não diz milagre, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes sinais foram registrados para quê? Olha o motivo: para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, expulsão de demônios e essas curas em que Jesus chegava lá, botava a mão na pessoa e elas eram curadas imediatamente, isso não pode acontecer mais. Por quê? Isso são sinais. Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já foi para o céu. Tudo isso está escrito na Bíblia. Você não precisa de nenhum sinal mais para crer, você tem a Bíblia. O reino já veio ou está esperando? Já veio. Paulo diz: convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, Jesus já reina, então o reino já veio. Sinais, são apontamentos de quem é Jesus e do reino. Isso não acontece mais. Interessantemente, quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que os sinais eles vão sendo realizados pelos apóstolos como um cumprimento do reino messiânico, e eles vão cessando. Quando você lê as cartas apostólicas, por exemplo, Paulo diz que Epafrodito estava do lado dele, e Paulo tinha dom de cura, não tinha? Por que Paulo não curou Epafrodito? Porque ele não podia curar mais, meu amigo, senão ele tinha curado. Interessantemente, Timóteo, que ele escreveu a carta, ele tinha problema de estômago. Por que ele não pôs a mão no estômago de Timóteo e curou Timóteo? Ora, ele mesmo tinha um problema físico, por que ele não se curou? Percebe que a gente não vai percebendo os detalhes bíblicos? Os dons miraculosos que apontavam para o reino e para Jesus foram cessando. E Mateus aqui nos interpreta, por que Jesus curava e expulsava demônios? Isto é um sinal de que ele é o servo que leva sobre ele o nosso pecado. E é isso que esse texto quer nos mostrar. Ele liberta o cativo, ele leva o cativo cativeiro. Ele é Deus que perdoa pecados. Como viver esse texto? Primeira aplicação: preciosidade é saber que Jesus se aproxima de pecadores. Que bela notícia, não é mesmo? Jesus tinha todo o direito de falar para mim e para você: eu sou santo, você é um pecador, se vire. Mas ele não faz isso. Jesus vem até você e vem até a mim, pecadores que não merecem nenhuma bênção de Jesus, e ele vem e nos salva. Jesus se aproxima de pecadores. Afinal, a Bíblia diz que ele veio salvar o perdido, salvar pecadores. Sendo assim, meus irmãos, nós podemos viver em plena esperança de que Jesus tem todo o poder para nos salvar, e ele tem todo o interesse de nos salvar. Como você deve ver isso então? Peça todos os dias a Deus: Senhor, venha até mim com a tua graça, aproxime-se de mim para a minha salvação, perdoe os meus pecados. O Senhor é o único que pode fazer isso.
venha viver comigo, pecador, faça morada comigo, sou pecador, o Senhor é santo, mas eu preciso do Senhor. Essa é a confissão nossa. Segunda aplicação: leve Jesus para dentro da sua casa, irmão. Nós devemos seguir Jesus não somente na igreja. A verdadeira religião se desenvolve em casa. Não adianta o seu pastor chegar aqui, pregar bonito, orar bonito, falar bonito e chegar em casa e ele não ensinar a Bíblia para a esposa dele, não abrir mão das suas coisas para a esposa dele. Não adianta nada. Isso é hipocrisia. Verdadeira religião se desenvolve em casa. Só em casa? Não, se desenvolve no trabalho. Quantos crentes hoje aí vão para o trabalho e ficam morcegando no trabalho? Eu conheço um homem, empresário, muito rico, mas é rico mesmo. O dízimo dele é de 50 mil por mês. E ele disse: como é difícil empregar os crentes no meu trabalho. Eles são os mais chatos, os que menos trabalham, os que mais dão trabalho. Infelizmente, os crentes têm vivido uma religião de quê? Religião na igreja e acabou. A religião verdadeira tem que chegar lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu namoro, lá no seu casamento, lá na sua maneira de cuidar da sua saúde, lá na maneira de você gastar o seu dinheiro. Ou seja, toda a sua vida tem que ser uma religião da Bíblia. Terceira maneira de viver esse texto: Jesus te salvou, meu irmão, para servir. Você não é salvo para ficar sem fazer nada na igreja. Devemos servir uns aos outros. Podemos e devemos ajudar os nossos irmãos com dons, com talentos, com recursos financeiros, com as nossas lágrimas e com o nosso riso. O apóstolo diz, né? Chorai com os que choram e alegrem-se com aqueles que se alegram. Você já percebeu como é difícil alegrar com os que se alegram? Né? Você já viu alguém fazendo isso? Né? O Edercel está ali fazendo vestibular daqui a pouco, né? Aí ele passa no vestibular, e aí eu chamo ele na minha casa e falo assim: ô Edercel, vem cá, vamos fazer um churrasco aqui em casa. Para quê? Para comemorar que você passou no vestibular. É mais fácil ele fazer o churrasco e me chamar. Já percebeu que a gente não consegue se alegrar com os que se alegram? Por que não? Porque a gente tem inveja da alegria dos outros. A gente quer que a alegria dos outros seja a nossa alegria. Nós temos em vista o que é nosso e não o que é do outro, como Paulo mandou fazer em Filipenses. Percebe? É preciso servir a Jesus com mutualidade. E veja, irmãos, que nós precisamos de fato servir os nossos irmãos. Jesus certa vez disse: estive nu e não me vestistes, estive preso e não fostes ver. Jesus diz: todas as vezes que deixardes de fazer por os meus pequeninos. A Bíblia nos chama para ser servos uns dos outros. Como você pode servir o seu irmão? Quarta aplicação: quando você e eu estivermos com problemas, devemos procurar soluções da providência de Deus, mas sem deixar de procurar Jesus. Se você tiver um problema jurídico, você pode procurar o pastor ou a igreja e pedir: ore por mim, mas você tem que procurar um advogado. Se você tiver um problema na coluna aí, procura o Hugo, que é fisioterapeuta. Eu posso orar por você, mas ele vai te ajudar naquilo que ele pode. Então percebe que nós devemos fazer uso da providência de Deus nas nossas vidas. Deus deu a providência dele para ajudar nas nossas vidas. Problemas de saúde, procure o médico, tome o remédio que ele prescrever.
mas nunca deixe de levar os seus problemas até Jesus. Peça a Jesus sempre para cuidar dos problemas da sua vida. Suplique a Ele para te ajudar em tudo que você precisa. Leve sempre os seus problemas a Jesus. Jesus não é um indivíduo cansado e fala assim: lá vem esse cara de novo falar dessas abobrinhas, não quero escutar. Não, Ele sempre está lá disposto a te ouvir, sempre. E Ele está sempre orando por nós, diz o autor de Hebreus 7, 25. E última maneira de viver esse texto: Jesus tem solução para todos os tipos de problema, mas acima disso, Ele quer que você entenda quem Ele é, que você o conheça e o sirva. Você pode fazer uma pergunta para uma pessoa a seguinte: quem é Jesus? E essa pessoa, com todo aquele linguajar técnico teológico, dizer: Jesus vem do nome Josué, que significa Yahvé salva. Jesus, diz o Evangelho de João, que é a segunda pessoa da Trindade, o Logos eterno. Ela pode descrever Jesus com todo o linguajar técnico, porque ela não vive com Jesus. Mas se você perguntar para uma pessoa que de verdade conhece a Jesus, quem é Jesus? Ela vai dizer assim: Jesus é aquele que está lá na madrugada, quando eu estou chorando, e Ele está colhendo minhas lágrimas. Jesus é aquele que, quando eu vou confessar o pecado, em vez dele me dar uma patada, Ele diz assim: vinde, e Ele põe no meu dedo o anel, tira minhas vestes sujas do lamaçal do pecado e põe a sandália no pé, tirando a escravidão do pecado. Jesus é aquele que, quando você chega diante dele e fala assim: Senhor, eu não aguento mais esse pecado, Ele diz assim: eu tenho poder para te livrar desse pecado, continue. Jesus é esse que quer se envolver conosco, que apesar de toda a autoridade que Ele tem, Ele te ama de uma maneira terna, toda especial, e que pode te ajudar com o seu poder. Confie em Jesus, entregue tudo a Jesus, conheça Jesus, ame Jesus, viva a vida com Jesus. Isso é verdadeira religião. Que Ele nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela Tua palavra que nos mostra Jesus. Senhor Deus, que nós o conheçamos, que não sejamos como essa multidão de interesses, que não queria saber quem era Jesus, e que mais adiante, lá naquela Páscoa, matou Jesus, gritando que ele era um embusteiro, que eles tinham um rei e era César e não era Jesus. Senhor, nos livre dessa hipocrisia. Nós não somos especiais, nós não somos diferentes de ninguém, nós somos pecadores. Por isso eu quero te implorar que o Senhor Jesus Cristo possa nos mudar de tal maneira que nós possamos ser como essa serva dele, sogra de Simão Barjonas, ou seja, alguém que foi curado e passou a servir Jesus intensamente com a sua vida. Abençoe, ó Deus, para que nossa vida, todas as áreas dela, estejam envoltas, influenciadas e direcionadas por Jesus, na maneira como falamos, pensamos, andamos, assistimos televisão, estudamos, trabalhamos, na maneira como relacionamos com os nossos pais, irmãos, filhos, esposas, esposos. Que Jesus possa mudar toda a nossa vida, que Ele não somente faça morada em nós pelo Teu Espírito, mas Ele esteja em cada parte da nossa vida, e assim, cada parte dela, nós venhamos a espargir a luz de Jesus, brilhar para Jesus, para que o Teu nome seja glorificado. Ajude-nos a viver como disse Paulo: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esta é a verdadeira religião,
nos dê que a vivamos. E Deus, eu quero te implorar pelas igrejas dos nossos dias. Senhor, que tragédia é ver a tua igreja nos nossos dias tão envolta em superstições e misticismos e mandamentos de homens. Senhor, as pessoas estão julgando a Bíblia para fora da igreja e falando só coisas que saem do seu coração, coração que a tua palavra diz que é enganoso. Ah, Senhor, traga de volta a Bíblia para o centro das igrejas, porque quando a Bíblia estiver no centro das igrejas, Jesus estará no centro das igrejas e nada mais importa. Nos dê essa graça, que nós não sejamos uma geração que vai morrer no deserto e ouvir que morreu na incredulidade. Faça avivamento e reforma no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, e a eterna comunhão do Espírito estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre, amém. Desde assentar, queridos irmãos.